a apresentação dos trabalhos, né? Dando início aqui ao primeiro trabalho. Eu vou pedir a apresentadora do trabalho que ela se apresente, já que eu não encontrei aqui o currículo dela, né? Bem breve, Ana Beatriz. Em seguida, você tem 15 minutos para apresentar o trabalho, e aí a gente tem 5 minutos de perguntas, certo? E depois, se outras pessoas tiverem perguntas a fazer, pode depois, né, em outro momento, procurar os autores do trabalho e fazer essas perguntas. Então, com a palavra, Ana Beatriz. Falta encher a tela aqui. Pronto. Falta encher a tela. Quem está comandando? Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Ok. Meu nome é Ana Beatriz Couto, eu sou aluna do curso de graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande. Faço parte do grupo, né, de pesquisas do LTABX e vou apresentar para vocês o artigo de elementos de saneamento. A apresentação, eu que compartilho ou você compartilha? Vocês já estão conseguindo visualizar a minha tela? Falta encher sua tela, Ana. Ok, ótimo. Acho que está indo agora. Vocês estão conseguindo visualizar agora, né? Isso. Né? Como eu falei para vocês, eu me chamo Ana Beatriz Couto, vou apresentar o artigo que fala de elementos de saneamento e descartes de plástico na praia de Intermares, no município de Cabedelo, aqui no estado da Paraíba, no Brasil. Então, a Unesco instituiu o 2021 a 2030 como a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E ela fez questão de destacar o termo oceano no singular justamente com a finalidade, né, de reforçar a ideia de que o oceano ele é um só, um oceano global. E, além de ser um só, né, com essa ideia, é o maior bioma do planeta Terra. E também o oceano é que proporciona a segurança alimentar e a regularização climática. Essa conscientização, né, ela é fundamental justamente para o compromisso dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi definido para a Agenda de 2030, né? E nosso trabalho ele dá enfoque principalmente ao ODS 14, que é a vida na água, além de contemplar também outras ODS, como a erradicação da pobreza, porque o resíduo, quando ele está no lugar certo e na hora certa, ele pode proporcionar uma incrementação de renda para esse catador. A gente, como eu já falei, né, nosso trabalho ele foi voltado aqui para o estado da Paraíba, justamente em Cabedelo, na Praia de Intermares. Então, de acordo com o projeto Golfinho Rotador, em 2020, dos 6 biomas que nós temos existentes no Brasil, 4 deles estão presentes, né, na região Nordeste. E essa zona litorânea, ela é a região de transição ecológica, né, e de sobreposição do Oceano Atlântico, com os biomas do Cerrado, da Floresta Amazônica, da Caatinga e da Zona da Mata. E a faixa litorânea que está circulada nessa imagem da região Nordeste possui a maior ocupação agrícola, urbanização também e a questão da industrialização, consequentemente. Como eu falei para vocês, o município de Cabedelo está localizado aqui no estado da Paraíba, no Brasil. É uma cidade portuária, está localizada entre a península
né, entre o Oceano Atlântico e o Rio Paraíba. Vale ressaltar que o Porto de Cabedelo, localizado nessa mesma cidade, é das economias principais que sustentam todo o estado da Paraíba, né? Cabedelo, ele congrega 6 praias, dentre eles nós podemos citar a Praia de Camboinha, a Praia do Poço e a Praia de Intermares, que é o nosso objeto de estudo, e ela é classificada como área de preservação ambiental, justamente por abrigar os ninhos e desovas de tartarugas de pente. E essas tartarugas, elas são monitoradas pelo projeto Tartarugas Urbanas, e elas sofrem, né, diretamente com os impactos negativos das ações antrópicas, visto que as tartarugas marinhas, elas são uma espécie considerada como espécie-chave, né? Elas são fundamentais para a preservação dessa espécie. E essas espécies, elas desempenham, né, um papel fundamental, tanto nas comunidades que estão inseridas, como nos ecossistemas que habitam também. A Política Nacional, né, do Saneamento instituiu os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Conforme a Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, foi incluído, né, os serviços de drenagem e manejo de águas fluviais, o tratamento, a fiscalização e a limpeza preventiva dessas redes, como objetivo do saneamento. E aqui eu trouxe uma citação da nossa professora Luísa Cirne, né, que fala que a universalização dos serviços de saneamento, eles são desafiadores para os municípios brasileiros, sobretudo na integração de ações da gestão, como a água, drenagem e os resíduos, que sejam eficazes para a salubridade ambiental. Então, frequentemente a gente percebe que são veiculados, né, tanto na nossa mídia nacional brasileira como na mídia internacional, questões que são referentes à presença desses resíduos em estuários, em praias urbanas, em mangues, em espaços de vegetação de restinga e também nas áreas urbanas, o que representa um risco potencial para a vida dos ecossistemas, além de haver um comprometimento estético e ambiental daquele local. Tendo em consideração o que foi visto, né, o objetivo do nosso trabalho foi justamente realizar a coleta e fazer a caracterização desses resíduos sólidos que foram lançados indevidamente na Praia de Intermares, no município de Cabedelo, aqui na Paraíba. E qual foi a nossa metodologia, né? Através dessas observações que fizemos ao longo da praia, né, essas observações de elementos de saneamento, a gente conseguiu identificar a presença de coletores ao longo da faixa da praia e coletores desses resíduos que foram distribuídos onde havia um maior fluxo de banhistas, né? E também a construção da rede de drenagem artificial e nessa figura, como a gente está vendo, a desobstrução da drenagem natural. Aqui a gente tem uma imagem da construção, né, dessa rede de drenagem artificial. Essa coleta de resíduos foi realizada no trecho de 1,5 km da área de passeio e em 500 metros na rede de drenagem, e com o fim, né, de identificar o descarte ou os fluxos de resíduos do continente para o oceano. E as coletas elas ocorreram nos meses de julho a novembro do ano passado, de 2020. Os resíduos foram coletados, né, e identificados por sua posição geográfica no momento da coleta e posteriormente foram encaminhados para o nosso laboratório, né, que é o Laboratório de Tecnologias Agroambientais, localizado na Universidade Federal de Campina Grande, justamente para que para que a gente pudesse fazer a realização dessa análise e fazer a caracterização dos mesmos. Os resíduos eles foram separados por dimensões, né, de partículas, foram pesados e também classificados considerando sua semelhança a um objeto. Alguns objetos a gente não conseguiu identificar justamente por haver a degradação desses elementos. Então, Licença, Beatriz. Acho que você bateu aí, deixa eu compartilhar. Sério? Aqui está compartilhando, tranquilo. Foi pelo menos para mim. Veja aí. Mas não fique nervosa, não. Não, tô tranquila. Fique nervosa, não, porque isso é coisas da internet. Mas voltou a aparecer para vocês? Para mim, não. Então, deixa eu voltar aqui para compartilhar. Reinicia aí o compartilhamento. Aqui.
Voltou? Voltou. Agora é só botar em modo tela cheia. Ótimo. Obrigada. Nada. Vocês conseguiram visualizar esse slide? E aqui foram os... Pronto. Está em ordem agora. Ótimo. Esses foram alguns dos resíduos que foram coletados, né, e que estavam na área, na área de rede de drenagem. E, como eu falei, foram encaminhados, né, para o Laboratório de Tecnologias Agroambientais, localizado na UFCG. A classificação, como eu falei, né, os resíduos eles foram separados por dimensões de partículas, de micro a macroplásticos, foram pesados e classificados, levando em consideração a semelhança a um objeto. Então, devido à maior abundância de plásticos, né, verificados na coleta, o nosso trabalho ele deu maior ênfase justamente aos plásticos. Os plásticos eles foram classificados de acordo com a norma da ABNT, a norma brasileira regulamentadora 13.230, do ano de 1994. E essa norma ela estabelece, né, os símbolos para a identificação dessas resinas termoplásticas presentes nesses materiais. E esses símbolos utilizados, né, na fabricação dessas embalagens são o BOP, o PAD, as PETs, os PS e os PPs. Aqui nessa tabela 11, nos resultados de discussões, a gente observa os tipos de materiais coletados na área de pesquisa, né? Tanto na rede de drenagem como na área de passeio. Então, essa caracterização, ela revelou a presença de 86,66 de uma mistura plástica, que, segundo as normas da ABNT, deve ser considerada como outros, né? E justamente pela impossibilidade, né, de uma identificação visual e também devido à degradação do material coletado. Em segundo lugar, ficaram os PADs, que são os polietilenos de alta densidade, com 10,46%. Em seguida, os PAB, que são os polietilenos de baixa densidade, com 0,84%. Depois nós temos o PS, que é o poliestireno, com 0,55%, e então temos os PPs, que é o polipropileno, com 0,49% da composição total. Então, com base nesses dados que eu apresentei para vocês, né, eles revelam os tipos de materiais coletados justamente nessas áreas. Então, durante a coleta, foi possível verificar, né, a presença de objetos e parte de amostras, de 5 amostras, nós tivemos materiais plásticos. Então, em mais de 5 amostras, nós tivemos materiais plásticos diversificados. Por isso, explica o percentual, né, de outros, porque a norma ABNT não tem uma classificação para esses outros materiais. E também essas observações, elas estimam que esses resíduos sejam gerados no continente. Ou seja, esses resíduos são gerados na praia, e aí, pelo descarte incorreto desses resíduos, eles acabam sendo transportados pela rede de drenagem e também para o oceano, né? Então, há um deslocamento desses resíduos, principalmente nos períodos chuvosos, né, na rede litorânea. Então, eles se deslocam da praia até a praia justamente através dessas redes de drenagem. Aqui a gente tem algumas imagens dos materiais coletados na área de passeio e também nos materiais coletados na rede de drenagem. Há uma abundância enorme, nós achamos até fraldas descartáveis, então é algo bem, bem sério, não é brincadeira. E também microplásticos, né? Pequenas partículas de plásticos a gente encontrou realizando essas coletas. Latas de alumínio, pacotes de salgadinho, cordas, né, das embarcações, onde a gente tem uma grande, em Cabedelo a gente tem o porto, né, então nós temos bastante pescadores, e no total, mais de 2 quilos foram coletados na rede de drenagem e mais de 14 quilos foram coletados na área de passeio, totalizando, né, 16 quilos 373. Então, com tudo que foi visto, né, a gente pensou em algumas conclusões para esse problema. Então, apesar de haver, né, elementos de saneamento, apesar de haver redes de drenagem e também de haver recipientes coletores de resíduo nessa praia, eles se mostram insuficientes para evitar esse descarte incorreto e o acúmulo desses resíduos indevidos. Então, programas de educação ambiental junto aos banhistas e aos moradores são ações que são necessárias de serem implementadas.
e com urgência, porque não é brincadeira o estado que a gente encontra nas praias paraibanas, e com enfoque principalmente na praia de Intermares. E é uma praia onde a gente tem tanto moradas de veraneio, pessoas que vão a veraneio, como a gente tem pessoas que moram lá mesmo. Então, falta essa conscientização e também falta com que haja uma maior política pública, principalmente vindo do município, da prefeitura municipal, para que esse problema seja resolvido. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas no trabalho, e eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Campina Grande pela oportunidade de estar nesse congresso e também ao Laboratório de Tecnologias Agroambientais e à minha professora Luísa Eugênia. Sem ela, nada disso seria possível. Então, meu muito obrigado pela atenção de vocês também aqui, e é isso. Professora, o seu microfone está desligado. É verdade, a gente sempre dá um fora assim, né, nessa vida online. Então, parabéns, né, a Beatriz, aí, por sua excelente apresentação, parabéns à sua orientadora Luísa, aos demais autores que fizeram parte da pesquisa, né, que sem eles também nada disso seria possível. E aí eu passo as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, escreva aqui no chat, né? Você foi bastante pontual, né? Até teria mais 1 minuto da sua apresentação, né? Parabéns também por isso, que aí a gente tem tempo. Alguém tem alguma pergunta, escreva aqui no chat, né? Um tema assim bastante atual, né? O plástico tão importante na nossa vida, na saúde, né? E que é tão banalizado pela população, né? Porque o plástico assim, ele é muito importante na nossa vida, né? Na saúde, assim, na área da cirurgia, por exemplo, que seria, né? Se não existissem as luvas, né? Na hora de fazer a cirurgia, né? Tão importante. Mas o homem banalizou tanto com essa história dos descartáveis, né? Prato descartável, canudo, né? Aí faz um drink, aí usa um canudo só para ficar, né, bonito, né? Que na verdade, por que não tomar direto no copo, né? Porque teria que ter aquele canudo. Então aí é que vem a banalização do plástico, né? E aí, já que por enquanto que não aparece aqui nenhuma pergunta, não, já chegou aqui uma. Qual não sei pronunciar esse nome, ou citar só uma sigla, tá? É EMRR. Qual foi sua maior dificuldade no desenvolvimento desse trabalho? Eu acredito que pelo momento que a gente está vivendo, por estar em uma pandemia, né, acaba dificultando justamente a gente estar se reunindo em laboratório, estar caracterizando esses resíduos. Então, acredito que uma das minhas maiores dificuldades foi justamente esse período pandêmico, né, que a gente está vivendo, de poder estar se juntando, de poder estar saindo para coletar esses resíduos também. Então, eu acredito que tenha sido essa a principal desafio mesmo. A autora da pergunta é a professora Elisângela Rocha, aqui da UFPB, que inclusive ela é engenheira sanitarista e é a coordenadora aqui da engenharia ambiental. Inclusive, eu moro aqui na Praia de Intermares. E aí, você mora aqui ou mora em Campina? Não, eu moro em Campina. A minha E aí, o que é que me ajudou nessa coleta, né? ela é minha vizinha aqui de Intermares. Somos vizinhas de prédio, de esquina com esquina. E aí eu te pergunto, assim, o que te despertou esse interesse nos plásticos? O que é que te chamou a atenção? Então, o plástico eu acredito que é uma solução para muitas coisas, mas também vem as questões negativas, né, do plástico. Então, assim, a crescente demanda pelos plásticos e também o uso desenfreado desses plásticos, eu acho que faz com que a gente corra atrás de estudar justamente isso, até porque a gente tem estudos também falando sobre os microplásticos que são danosos para a saúde humana,
para a saúde do ecossistema marítimo também. Então, acredito que os plásticos devam ter uma maior atenção no estudo. Acho que a professora quer falar aí, professora. Isso, a professora Luísa quer falar. Com a palavra aí, professora Luísa, que é muito difícil eu chamá-la de professora Luísa, sabe? Porque eu só a conheço como Lola. Tá mudo, Lola. Tá mudo. Tá mudo, Lola. A Milka também, né, Amilca? É difícil chamá-la de professora Luísa, né, Amilca? Sim, desculpa, viu, professora Luísa? Não, eu não chamo, né, porque eu estou me amostrando hoje. Tá mudo ainda, Luísa. O microfonezinho lá em cima. Pode, professora. Eu acho que quando a senhora entrou na sala, esqueceu de habilitar o microfone. Pode ter sido isso. E aqui agora, acho que agora aqui minha casa ficou silenciosa. Mas você acha que é só uma questão de assim, só não, né? Um dos fatos. Você acha assim que a gente também precisa mais de políticas públicas, mais de leis, assim, porque a gente já tem tantas leis, assim. E também eu acho que falta a conscientização, principalmente a conscientização da população, entende? Então, Acho que a gente precisa muito da educação da população, né? A educação ambiental deveria ser ensinada nas escolas. Então, tipo, eu me formei terceiro ano, entrei na universidade e ouvi falar sobre educação ambiental. Então, acho que acredito que a gente tem esse déficit também na nossa educação, de ensinar para as crianças que estão se formando na educação ambiental, porque é muito importante. A maioria disso aí, como a gente citou no trabalho, né, há coletores. Então, há projetos também, mas infelizmente o ser humano não colabora. Então é complicado, né? A professora Elisângela fez outra pergunta aqui, né? Que como engenheiro agrícola você irá contribuir? Eu não entendi a pergunta. Seria tipo, como eu iria contribuir como engenheiro agrícola? Com a sua formação de engenharia agrícola. Então, né, com a minha formação de engenharia agrícola, a gente tem essa parte dos resíduos sólidos, né, que inclusive desde que eu entrei na universidade eu estou no laboratório com a professora Luísa estudando essas questões de resíduos sólidos, então eu acredito assim que a engenharia agrícola ela é muito ampla, tem muitas áreas, mas essa questão dos resíduos sólidos dá para a gente trabalhar em cima dela, entendeu? Então eu acredito que a minha formação irá contribuir, como eu tenho um exemplo máximo da professora Luísa, né, como alguém que está aí há muito tempo trabalhando nessas questões de resíduos sólidos. E não resíduos sólidos apenas aí com um enfoque, mas com inúmeros. São vários tipos de resíduos que a gente tem. A gente já trabalhou com compostagem, com vermicompostagem, já trabalhou com coleta seletiva dentro da universidade, e com esse trabalho agora, então eu acredito que é algo muito agregador para mim, como futuro engenheiro agrícola, e também para conseguir atuar, né, nessas redes que são tão importantes. Ela voltou. Um minuto, Lola, que a gente. Ela está no telefone. Ela vai ter que se reconectar, viu, Cláudia? Sair da sala, entrar novamente e habilitar, ela vai ter que habilitar o falar microfone. na segunda apresentação, porque o tempo agora aqui esgotou. Né? Parabéns, Beatriz, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada a você. Kevin, tu vais parar a apresentação ou continua? Chamamos a segunda e continua a gravação? No, la grabación continúa seguido. Vale, pues llamamos la segunda de la tarde
A coleta seletiva em tempos de SARS-CoV-2, procedimento de segurança operacional dos catadores da Cotramare. Os autores: Cibele Maria, Luísa Cirne, Ana Luísa, Maricelma Moraes e Patrício Marques, desculpa. Então, com a palavra aí, os autores. Quem vai apresentar? Olá, boa tarde. Sou eu, Cibele. Boa tarde, Cibele. Vou colocar aqui. Estava falando com a professora, tentando ajudar ela, por isso ela... Sim. Algum problema nas configurações do notebook. Então, como eu estou sem seu mini currículo aqui, aí eu gostaria também que você fizesse como Beatriz, você se apresentasse bem breve, né? Aí você tem 15 minutos de apresentação, a gente tem 5 minutos de perguntas, certo? Quem tiver a pergunta, coloca aqui no chat, e se não der tempo, 5 minutos, aí depois as pessoas entram em contato com os autores por outras vias. Então, com a palavra, Cibele. Boa tarde, meu nome é Cibele, eu também participo do grupo de pesquisa de gestão de resíduos, né? Sou também do laboratório LTA, né? Laboratório de Tecnologia Ambiental aqui da UFCG, e eu participo do projeto de coleta seletiva, né? Um projeto de extensão em empresas e em condomínios. E sou do curso de Engenharia Agrícola. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos. Então, o nosso projeto, né, vai falar sobre essa coleta seletiva nos tempos de SARS-CoV-2, né, que é o nome do vírus da Covid-19, e mostrar quais foram os procedimentos, né, de segurança operacional que os catadores da Cotramare, né, utilizaram para dar sequência a esse serviço. Então, só para a gente situar aqui, eu trouxe alguns dados, né, da pandemia aqui no estado da Paraíba e na cidade de Campina Grande, né, onde foi construído esse projeto. Então, aqui nós estamos com 9.200 casos de óbitos, né, na Paraíba, 436.645 paraibanos, né, já contraíram, já foram testados positivos para o coronavírus, e desses 47.656 são daqui de Campina Grande, né? E estamos com essa triste marca, né, de 1.074 mortes aqui na cidade. Então, e essa imagem, ela vem mostrando um pouquinho da evolução, né, da população no nosso estado e dos municípios. Então, com a pandemia, né, houve a paralisação das atividades aqui no município. A partir do dia 23 de março, o governo decretou, né, calamidade pública e todos os serviços, né, os comércios foram fechados, né, como uma das medidas restritivas, certo, para evitar justamente esses casos e mais mortes. Então, foram fechados comércios, academias, escolas, universidades, né, e tantos outros, né, pontos geradores, né, de resíduos. Isso com o incentivo que as pessoas ficassem em casa, né, e os trabalhadores começaram, né, a temer perder os seus empregos, né, e a sua renda. E uma das classes trabalhistas foram os catadores, né, de resíduos. Então, quando tudo isso iniciou, eles fizeram uma carta aberta, falando da situação, da necessidade deles, né, a importância também do trabalho deles para a segurança social, né, e econômica, e com isso, né, nós montamos esse projeto, né, com o objetivo de monitorar e implementar, né, a coleta seletiva em empresas, em condomínios, visando a manutenção desses catadores, né, nos seus postos de trabalho, né, essa continuação desse trabalho através da coleta seletiva, incluindo agora
esses procedimentos, né, e protocolos de segurança frente à Covid-19. Então, também não deixamos, né, com isso, de atender esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Faz parte, né, de todas as nossas atividades, né, devem ser feitas parte desses objetivos. A metodologia do trabalho, né, tem esse contato inicial com as empresas e os condomínios, certo? E que a gente faz essa sensibilização, essa educação ambiental, mostrando a importância da coleta seletiva, né, os benefícios e também as leis, né, que tantas empresas e condomínios devem também fazer a coleta seletiva dos seus resíduos, né? Como uma parte não basta apenas tanto a empresa ou o condomínio, né, visar o crescimento da sua empresa, mas também ela tem que saber lidar com os seus resíduos. Então, após a adesão do projeto, né, a gente marca as coletas nos pontos geradores e quando são recolhidos esses resíduos pela Cotramare, né, eles passam por uma quarentena de 12 dias, certo? De acordo com algumas publicações, né, alguns estudos que já foram feitos, né, o resíduo após contaminado, né, após 8, 12 dias, ele já não mostra a presença do resíduo, né? Então, depois dessa quarentena, é feita a triagem, né, a estocagem, o enfarnamento do resíduo. E após isso, a comercialização. Depois, a gente, enquanto universidade, né, dá um apoio técnico à cooperativa, fazendo a análise desses dados, né, vendo quais foram os tipos de materiais coletados, né, a pesagem e também a renda que esses materiais estão gerando, né, para oferecer, assim, para a cooperativa uma organização, né, social. E um dos procedimentos que a gente utilizou, né, foi a criação, né, de cartazes informativos para serem aficionados nos locais de coleta, né, mostrando como que essa separação da coleta é feita. Então, em casos, o lixo, se o condomínio, aquela casa, né, não tem suspeita de contaminação, então ela faz a separação, né, separa o que é reciclável e o que não é reciclável, certo? Sempre utilizando a solução, né, de 50 ml de água sanitária para 1 litro de água, né, isso também foi estudado. E, no caso de suspeita ou de confirmação, né, é indicado que se faça esse descarte, tudo como há uma contaminação, que tudo seja descartado junto, né, e seja destinado à coleta seletiva do município, né? Além disso, também foi confeccionado esses cartazes, são menorzinhos aí para vocês, que é para indicação, né, nos tambores que a gente deixa nos condomínios, por exemplo, perto dos coletores, para que as pessoas saibam fazer essa destinação correta. Também foi dado aos catadores as máscaras, luvas, né, botas, os EPIs corretos, para que eles pudessem fazer essa coleta e esse manejo dos resíduos, né, de forma mais segura. Também a higienização das mãos do álcool, né, com álcool que foram feitas, e as lavagens, né, constantes dos fardamentos. Então, como resultados, né, e discussões do nosso trabalho, a gente viu que com esses procedimentos, né, os catadores puderam dar continuidade a esse serviço, certo? De forma mais segura, tanto na parte sanitária, né, quanto também na parte social, né? E dos procedimentos, né, mais importantes também desse processo foi a quarentena, como eu já tinha dito, dos resíduos, né? E a gente vê aqui, depois dessa quarentena, o galpão da cooperativa, né, a ver as fases da separação, né, do enfardamento e a estocagem desses resíduos. Então,
durante um certo período, né, eles perceberam que os materiais tinham tido uma desvalorização, né, nos valores que eram praticados na comercialização deles. Então, eles viram por bem que era melhor deixar estocado, né, até que esses valores fossem melhor utilizados, né? Então, a gente vê nos resultados do trabalho, né, se a gente fizer uma análise dos anos anteriores, a gente vê uma diminuição, né, dos materiais que são coletados, né, com a pandemia, houve essa diminuição, mas houve um aumento da renda mensal, né, por catador, mas esse aumento foi porque, já que houve essa diminuição de material coletado, né, a cooperativa e também o apoio, né, da UFCG buscou, né, mais parceiros, mais empresas, mais condomínios para que a gente conseguisse garantir essa renda para os catadores. Também como um apoio, né, da UFCG, a gente fez nas mídias sociais, né, a gente colocou algumas artes, né, pedindo esse apoio da comunidade, né, para os catadores. Então, em questão de auxílio, seja de alimento, ou seja algum dinheiro mesmo, né, e também na parte dessa educação ambiental, né, mostrar para a comunidade como que ela deve descartar o seu resíduo. Se ele tiver contaminado, né, que fossem colocados fita vermelha, porque aí o catador ele identificaria, né, a real situação daquele resíduo e saberia lidar com ele. Né? Com isso tudo, né, também teve alguns canais de TV daqui que fizeram reportagens, né, mostrando o dia a dia desses catadores e como é que eles estavam passando por essa dificuldade da pandemia, né, nesse período. Então, com tudo isso, né, também tivemos a felicidade da Prefeitura, né, Municipal aqui de Campina Grande organizar, né, reuniões e dar sequência a um projeto que já tinha sido feito no maior São João do mundo, né, que é aqui em Campina Grande, no período de junho, que as cooperativas eram contratadas, né, para fazer a limpeza do local dos festejos e a partir desse ano, né, a prefeitura ela pôde fazer essa contratação dessas cooperativas e associações e dar sequência, né, a esse trabalho. Então, a gente vê que com o projeto, né, as cooperativas, os catadores, essa classe trabalhista, né, ela está conseguindo ser enxergada também pelos poderes públicos, né. Aqui alguns registros, né, das coletas nas escolas, dos municípios aqui, na própria UFCG, e as nossas conclusões é que, com tudo isso, a gente pode fazer um reforço, né, dos hábitos de higiene, que às vezes a gente, né, não tinha tanta noção do quão é necessário, né, esse cuidado com a higiene, né, pessoal e no trabalho, né. Então, a introdução também desses novos procedimentos, né, e cuidados laboratoriais que vão fazer parte agora, né, do trabalho dos catadores, e também a necessidade, né, de estudar cada vez mais sobre a sobrevivência e compreender, né, esse vírus, para que a gente possa entender a sua permanência, né, na superfície dos materiais e como ele se comporta, para a gente poder garantir cada vez mais a saúde desses profissionais. Então, aqui algumas referências, né, que foram utilizadas. E também agradecer, né, ao UFCG também por ter nos ajudado a participar desse congresso, né, a Cotramari, que é a nossa parceira também, por confiar também sempre no nosso apoio enquanto instituição UFCG, e aos parceiros do projeto, né, as várias empresas e condomínios que acreditam, né, que a coleta seletiva
é uma parte importante, né, da nossa vida para o crescimento do município, né, do Brasil e do mundo. Então, parabéns, Sibeli, pela sua apresentação, muito boa, né? Também um assunto bastante interessante, né? Parabéns também aí à sua orientadora, à sua equipe, né? Como falei no trabalho anterior, né? Sem equipe a gente também não consegue fazer nada, né? Então, agora eu passo aí a palavra, né? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, colocar aí no chat. Você também está de parabéns, né? Que cumpriu o tempo determinado. Bora, Milka, perguntas. Aqui já as pessoas já começaram a lhe parabenizar pela sua apresentação. Obrigada. Então, assim, eu já começo assim, quando vocês entram em contato com o condomínio, vocês são logo bem recebidos ou como é assim? Ou é É meio um a trabalho. meio, normalmente são bem recebidos ou não, ou é meio a meio, uns sim, outros não. Pois é um trabalho difícil porque não são todos realmente que ainda veem a coleta seletiva, né, como um benefício, como um dever, né, de todos. Então, tem condomínios, tem empresas que a gente fala, conversa, entra em contato, tem uns que respondem, tem outros que não respondem, mas a gente está aí, continuando no serviço, né? Uma hora a gente alcança tudo. É um trabalho que a gente tem que ser bem perseverante, né? Como se diz, cara de pau, né? Porque, assim, passar aqui a palavra primeiro para a Luísa, né? Para a Lola, porque desde da outra ela quer falar. Vamos ver agora se o áudio dela permite. Não? Não. Lola, você e o Teams hoje não, tá muito, não estão muito amigáveis, não. Eu pergunto assim, porque a gente também aqui trabalha, né, com coleta seletiva e vê também como é complicado, né? E às vezes a gente vê que a dificuldade que é, né, que a professora Elisângela também, que a gente trabalha muito junto. A Milka também trabalha com a gente, assim, algumas coisas. E é uma dificuldade sempre, né? Às vezes a população reclama muito porque não tem coleta seletiva e na hora que vai implantar reclama só em separar em seco e úmido, né? Imagina se fosse separar nas 4 partes. A Milka está perguntando se a população cooperou com os alertas para identificação de produtos descartados contaminados. A gente viu que eles fizeram, né, essa separação e os catadores puderam dar essa continuidade, né, de forma mais segura. Eu acho que a questão da fitinha vermelha de utilizar nos sacos de lixo, eu creio que os catadores não tenham visto, né? Mas eles conseguiram, né, continuar esse serviço sem contaminação. Professora Luísa, quando seu áudio permitir aí, você pode nos interromper. E assim, nessa questão da higiene laboral, os catadores, eles veem agora a importância, porque assim, já foi visto assim, em estudos, né, como é importante. Por exemplo, outro dia eu li, né, que São Paulo, em 2019, detectou 800 casos de sarampo, em 2025, e justamente já foi atribuído ao uso de máscara
e ao distanciamento social, essa diminuição dos casos de sarampo. E como o sarampo tem inúmeras doenças contagiosas, infectos contagiosos, que deve também ter ocorrido a diminuição, né? Então, a gente vê a importância do uso da máscara não só para o Covid, para doenças respiratórias, mas para outras doenças também, né? E eu acho que certos costumes que a gente adquiriu agora, a gente deveria levar agora para o resto da vida, né? E aí eles já viram essa importância? Sim, é como a gente até colocou na conclusão, né? Um dos pontos, né, que a gente, com tudo isso, com todo esse procedimento e esse cenário que a gente está vivendo, né, eles conseguiram, né, enxergar o perigo, né, a que eles se expõem quando estão no trabalho, e quanto é importante, né, esse cuidado de usar a luva, de usar as botas, a máscara, os EPIs, né, e também fazer essa higienização contínua. Alguém tem algum mais comentário, alguma pergunta a fazer? Nada, Lola, com teu áudio? Então, Cibele, mais uma vez, parabéns, né? E chamar aqui o terceiro trabalho, né, que é descarte regular de resíduos sólidos em grandes cidades latino-americanas. Estado de caso de Fortaleza, Ceará, Brasil. Os autores são Rafael Cândido Sobral Rocha, Adeildo Cabral da Silva, Nájila Rejane Alencar, Julião Cabral e Carlos Alberto Mendes Júnior. Olá, Os professora autores estão aí. Cláudia, sou eu, Adeildo. Olá, professor Adeildo, tudo bom? Prazer em revê-lo. A gente só se encontra ultimamente virtualmente, né? Isso. Mas E eu deixamos de agora... nos encontrar em banca para nos encontrarmos agora no congresso. E agora eu estava em outra sala esperando, todo mundo na espera. Quando eu percebi, eu disse, não, tem alguma coisa errada, eu estou no local errado aqui. Então, mudei de sala agora. Eu estava esperando, né, para assistir todas e fiquei na sala, todo mundo esperando. Eu disse, não, então não começou. Mas estamos aqui. Ótimo. Professora Cláudia, tem a apresentação aí ou eu tenho que subir com a minha? Kevin, la presentación está conmigo, ¿no? Sí, ya la presento. Voy a buscar aquí. Deixa eu ver se eu acho aqui, viu, Adaildo? Perfeito. Sei. Ainda não apareceu aí, não, né? Não. Essa é uma das poucas plataformas que eu tenho habilidade, né? As outras eu ainda... Essa é a que eu não tenho. Tenha calma. Tenha calma que a gente chega lá. Tudo mais. Bom, chegou. Daqui para mim tá ok. Tá ótimo. Tu jura? Sim. Descarte irregular de resíduos sólidos em grandes cidades latino-americanas. E agora, peraí, que eu agora não sei como é que eu vou passar, não. Tenha calma. Muita calma nessa hora. Pronto. Eu posso começar falando do grupo, do trabalho, e você veja... Você tem 15 minutos de apresentação, mais 5 minutos mais 5 minutos de
serão de perguntas, e aí, como eu não tenho aqui seu mini currículo, aí eu quero que você faça uma breve apresentação sobre vocês. Com a palavra, professor Adeildo. Obrigado, professora Cláudia. Colega. Bom, primeiro, eu me chamo Adeildo Cabral da Silva, sou doutor em Ciências da Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos, sou professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ceará, Brasil, e esse grupo, né, a que eu apresento o trabalho hoje, são colegas da minha instituição, do programa de mestrado, a professora Nájila, e o Carlos Alberto é o nosso ex-aluno, professora, que hoje é o superintendente da SEMAS aqui do Ceará, Carlos Alberto Mendes Júnior. E esse trabalho é um trabalho de um ex-aluno, Rafael Cândido, que terminou o trabalho de conclusão do curso dele, de TCC, no curso de Tecnólogos em Saneamento Ambiental. Então, esse é um trabalho, né, que muitas mãos aí produziram e tem um título bem sugestivo aí diante do nosso evento, né, que é Engenharia de Resíduos Sólidos e o problema nas grandes cidades latino-americanas, né, o estudo de caso Fortaleza. Então, identificado aí os colegas, devidamente, eu passo agora para a apresentação do trabalho. Bom, primeiramente, agradecer ao convite para escrever os trabalhos, né, da Redisa. Nós já tivemos num evento também de forma remota, porque os alunos não conseguiram no Paraguai, e agora a gente tem essa oportunidade, né, de dar continuidade aos trabalhos na área de resíduos. Eu começo lembrando do que aconteceu agora, sexta-feira passada, no 27º Encontro Técnico de Alto Nível, né? E o título extremamente sugestivo e pertinente ao nosso trabalho, né? América que te quero livre de resíduos. Né? Isso aconteceu sexta-feira agora, e nós trouxemos informações muito importantes que não deu para incluir no trabalho, mas que vem somar ao que nós tínhamos visto na literatura, que é o número assustador de 45% de toda a basura, né, de todos os resíduos sólidos em América Latina, do México até a Argentina, eles estão depositados de forma irregular. E, para isso, nós temos em torno de 10 mil lixões espalhados por toda a América Latina, né? Essa é a informação do Dr. Marco Bravo, né? Da PNUMA, representante da PNUMA aí no Panamá. Então, diante desse quadro e das nossas visitas pelos países da América Latina, principalmente nos trabalhos que nós tivemos em Cuba, tivemos na Costa Rica, no Equador, aqui na Bolívia e na Argentina, nós começamos a observar que, sim, existia uma dificuldade na área de habitação, na área de habitações e também nas outras áreas. E aí, saneamento básico, infraestrutura em primeiro lugar. Então, nós temos o estudo de caso de Fortaleza, que é a 5ª maior cidade do país em população, com aproximadamente 2,5 milhões de habitantes e com uma proposta totalmente irregular dentro da cidade. Nós catalogamos aqui no trabalho mais de 1.000 pontos de lixo irregular na própria cidade. Então, nós escolhemos um bairro, né? Esse bairro se chama Passaré, ele tem 50 mil habitantes, né? A maioria dos municípios, né, das províncias aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, não tem 20 mil habitantes, 70%. Então, ele é um dos bairros mais populosos, né, com 50 mil habitantes, e ele tem sistema de ecopontos e coleta regular de resíduos sólidos. Então, o aluno fez essa pontuação aí, escolheu pontos estratégicos, né? E isso se faz em outras grandes cidades, né? Os pontos são, nós vamos ver agora, daqui para frente, nós fizemos esse mapeamento através de visita de campo com fotografias, os alunos entenderam muito o que estava acontecendo e depois eles aplicaram o questionário, né? Como estava em pandemia, as visitas foram limitadas, mas nós conseguimos
um avanço bem interessante. Próximo, por favor, professor. E aí o resultado, né? Essa metodologia, ela atendia o plano integrado de gestão de resíduos sólidos do município. O estado do Ceará tem o plano municipal de resíduos sólidos para todo o estado. Mas nós temos um problema muito grave com descarte irregular. E aí, esse cenário que eu vejo aqui, eu apresento para vocês rapidamente dos 5 pontos, é o cenário que aparece nas primeiras cidades que eu coloquei aí para vocês, como Cidade do México, Cidade do Panamá, São José, né? Habana, pouca coisa, né? Habana, pouca coisa na época que eu tive, mas Argentina, principalmente os países andinos, pela dificuldade, inclusive, de recolher, como é o caso do Quito e La Paz. Então, essas são informações que eu presenciei em loco e eu vejo cenário muito parecido com o que acontece numa metrópole como Fortaleza. Então, você tem as construções e no entorno das construções, geralmente tem um terreno baldio, um terreno abandonado, ou público ou privado, e esse terreno ele é utilizado. Mesmo, como vamos ver aqui na frente, mesmo tendo locais apropriados para o descarte. Então, são 5 pontos e eles guardam essa mesma referência. É um local que não está ocupado, que não tem uma função social, né? A propriedade é em aspecto de abandono, não tem muro, não tem calçada, e aí você tem o descarte, principalmente de lixo, matéria orgânica, né? De resíduo orgânico, e material de construção. Né? Material de construção. Então, isso é um material presente em todos esses pontos. Então, por favor, próximo, professora Cláudia. Veja, há uma mistura em algumas áreas, né? E você percebe que existe no entorno, todo o entorno, ele é construído, ele é ocupado. Não são áreas desertas, até porque você tem 50 mil habitantes nessa localidade. Próximo. E aí, resto de material e, em alguns momentos, né, a vegetação é apenas a vegetação que cresce nesses locais. E aí você tem, em alguns locais, presença de corpo hídrico, principalmente com lagoas, né, que ou foram aterradas ou sofre problema de assoreamento por resíduos sólidos. Próximo. Esse já é uma parte do bairro na saída do entroncamento com outro bairro, e essa área, que é uma área pública, também é aproveitada. E nesse período, aqui no hemisfério sul, onde você tem uma escassez de chuvas, né? O problema dos incêndios, o problema de fogo ateado nessas áreas, né? Principalmente esse fogo, ele é, na maioria das vezes, feito de forma criminosa. Então, você, além do problema do descarte irregular, você também tem a presença do fogo, e aí trazendo graves problemas para a população. Próximo. Essa é uma área de um pequeno córrego e que tem a vegetação já de macrófitas acentuadas e, ao lado, uma área com dejetos, principalmente de esgotamento sanitário, juntamente com resíduos sólidos. Próximo. Bom, os resultados eu já venho apresentando, né, ao longo da discussão. Né? Você tem, quando você aplica o questionário, você encontra informações de pessoas dizendo que isso é um problema do serviço público, que é uma responsabilidade pública, e a Prefeitura de Fortaleza apresenta dados mostrando que a coleta é regular, 3 vezes por semana, e que todas as áreas do conjunto elas são atendidas, né? E aí a população apresenta outro efeito negativo, né, ocasionado pelo descarte irregular. Quando se pergunta isso para ele, apresenta problemas, óbvio que eles entendem que sim, porém, eles não se sentem tão responsáveis, né? Eles dizem que não sabem o que fazer,
nem sabe qual seria a destinação correta, apesar do que o caminhão, né, coletor passa 3 dias por semana. E aí, senhores, eu consigo ver essa situação em vários, mais de 100 bairros que nós temos aqui na capital, né? Eu vejo que essa situação, ela se apresenta em todos os bairros, né? Eu quis falar não de bairros, quis falar das regionais. Nós temos 12 regionais. E essa situação, ela se apresenta em todas as regionais. E os entrevistados passam um pouco do que aconteceu agora, eu peguei o final da apresentação, mas falando de educação ambiental. E as pessoas, eles aceitam de imediato que estão fazendo errado, mas você retira os resíduos no dia X, no dia seguinte, você já tem um novo depósito. Então, são mais de 1.000 pontos de lixos identificados na cidade de Fortaleza. Próximo. Os resultados apontam, né, esses 70% do entrevistado não tem ciência da destinação final, e aí a destinação final de Fortaleza é feito para um aterro sanitário que fica na cidade, no município vizinho, aproximadamente 30 quilômetros. Todo resíduo da cidade de Fortaleza, ele é coletado, a não ser os resíduos descartados de forma irregular em locais apropriados. Inapropriados. Fortaleza dispõe, né, de um aterro sanitário, eu já falei sobre isso, e o município atende, sim, uma política de 2016 de gestão integrada de resíduos sólidos. A grande aposta são ecopontos. E nesses pontos há uma troca do resíduo, não só não orgânico, mas material reciclável, por bônus, que pode ser abatimento na conta de energia e que pode ser também transporte público, né, passes para transporte público, e também compra em supermercados que são filiados ao programa, né? Então, esses ecopontos, já se tem mais de 90 ecopontos, e a ideia é ter pelo menos um ecoponto em cada bairro. Ok? Pode passar. Bom, a conclusão desse trabalho, ele remete à quantidade de resíduo, né, que nós estamos gerando, né, a cada dia. A quantidade de resíduo em Fortaleza, ela chega a aumentar no período de pandemia. Há um aumento um pouco de reciclável, mas também nós temos todos esses problemas, não só no bairro Passaré, né? E aí a conclusão é a seguinte: esse descarte inadequado, né, de resíduos é uma realidade encontrada não somente no Passaré. E aí a prefeitura tem um grande desafio, né? A consulta, né, aos moradores já foi feita através do Plano Integrado de Resíduos Sólidos, e agora nós estamos numa revisão de 4 anos. O que acontece? Todas as metas que estavam dentro do programa, elas estão sendo atendidas. O descarte irregular, ele simplesmente não faz parte da meta, né? E a prefeitura vem gastando uma soma altíssima com recurso financeiro para recolher esse resíduo colocado de forma, né, descartado de forma irregular. Problema maior, além do problema ambiental, eu estou trazendo graves problemas para a saúde humana, né, principalmente do ponto de vista de entulhos e eles se resguardando. Nós tivemos, antes da pandemia, nós tivemos um surto de dengue muito forte na cidade de Fortaleza. Então, e isso atribuído exatamente a maioria a esse descarte irregular. E se aponta para a educação ambiental, se apresenta, né, como uma ferramenta viável para auxiliar, né, e minimizar esse problema. Essa educação ambiental, e hoje que nós estamos comemorando, aí ontem comemoramos os 100 anos do pedagogo Paulo Freire, ele tinha, o grande mérito era educar, né, alfabetizar em uma quantidade grande de pessoas
com um projeto mais específico. Então, nós precisamos fazer essa educação ambiental em todos os bairros, sem deixar ninguém para trás. Ela, individualmente, como televisão, cartilha, ela não está surtindo efeito. Ok? Pode passar. Bom, então essa foi a nossa apresentação. É um tema que, como eu já falei, ele foi discutido agora nessa última reunião da Câmara Técnica, né, de alto nível, e no mundo inteiro há uma preocupação. A ABS lança um programa no Brasil, Lixo Zero, e a ideia, fortemente no estado do Ceará, é o aparecimento, né, da proposta de consórcios, para que a gente possa retirar, porque só no estado do Ceará são mais de 300 lixões espalhados por 184 municípios. Então, agradecemos, né, os autores agradecem o Laboratório de Energias Renováveis e Conforto Ambiental, ao Departamento de Construção Civil do IFCE Campos Fortaleza e à Superintendência Estadual de Meio Ambiente Ceará, na figura do colega Carlos Alberto, pelo suporte institucional. Era isso, muito obrigado e muitas graças a todos. Obrigado. Muito obrigada, professor Adeildo. Já tem aqui uma pergunta da professora Luísa Eugênia. Sim. Se o professor concorda com esse modelo de trocas, visto que a coleta e o descarte de resíduos faz parte do dever cidadão. Uma excelente pergunta, e ela vai nessa nossa linha de resolver o problema na América Latina, porque um projeto desse em andamento, funcionando, você pode replicar na América Latina. O problema maior é essa consciência, né, das pessoas. Então, a troca, nesse momento, ela passa a ser também parte da campanha do resíduo, porque ele não é matéria-prima. Se ele é uma matéria-prima, eu também, voluntariamente, eu estou tendo o cuidado de guardar esse material, inclusive, alguns tipos de material, como lata de alumínio, algumas casas, eles fazem uma higiene prévia. Eu já trabalhei com caixas de leite Tetra Pak, se recebia muito, já tinha uma higiene prévia. Então, eu acredito que, se for nesses modos, professora, a coisa pode funcionar, desde que exista a liberdade de escolha. Por exemplo, o que acontece aqui em Fortaleza. Aqui nós temos uma da Enel, que troca os resíduos por desconto na conta de luz. E os catadores não aceitam, porque eles teriam que comprar comida, remédio, o básico. Né? Então, ele não quer trocar pela conta de luz. E eles não aderiram muito a esse sistema. Já no caso da troca de passagem, inclusive de supermercado, eu acho que a gente está valorando uma valoração do resíduo. É uma ideia minha, não sei, né, deve ter alguma coisa aí já nessa linha de pesquisa, mas eu acho que é uma troca salutar. Eu acho que é uma troca salutar. E merece, né, professora Cláudia, uma discussão bem mais aprofundada, né? Merece. Inclusive, esse também é um daqueles princípios lá daquele projeto de Curitiba, né? Do início dos anos 80, né? De Jaime Lerner, né? Que ele trocava justamente resíduos por leite, né? Por alimentos, né? E eu não sei se continua esse projeto lá, mas ele foi referência mundial, né? Então, é um projeto, assim, que a gente tem que ver os dois lados, né? Uma coisa polêmica, até porque a gente vive num país, né? Que muita gente passa fome. Eu mesmo, particularmente, eu não sou a favor do projeto da Energisa. Eu seria o seguinte, se ela recebesse, desse o desconto e entregasse o material para as cooperativas e associações, porque aí ela fecharia um ciclo socioambiental. Mas o que ela faz, ela vende esse material, então ela ganha dinheiro, né? E ela dá um desconto irrisório ao consumidor. Ela dá um desconto de nada ao consumidor. Para ela é excelente, né, professora Cláudia?
ela Isso. termina recebendo um pagamento que ela não estava nem esperando. De consumidores que eram, talvez, para estar dentro das políticas públicas, né? Outra experiência que eu poderia falar para a professora, Luísa, é o Só um Banco minutinho, Paulo. professor, que tem uns comentários aqui, Por favor. para a gente não perder. Por favor. A professora Elisângela colocou, mas, professor, como seria o mercado de comercialização desses materiais? A população recolhe e entrega para quem? Aí a professora Luísa colocou, tivemos esse modelo na Paraíba, mas os catadores perderam os resíduos para a concessionária, foi justamente esse que eu falei, a Energisa, que nada de responsabilidade ambiental e muito menos social, né? O simpósio coloca de requerir tradição, cada participante pode ativar a função de subtítulo em la sala, segundo o idioma de sua preferência. Se houver necessidade... já botou aqui, pronto. Pode falar, professor. Eu acredito que essas ideias, né? Eu ia falar do Banco Palmas, que funciona aqui em Fortaleza, e é uma cooperativa que ela tem a moeda, tem uma moeda própria. E ela faz troca ela entrega, você vai lá e recebe essa moeda, né, do banco. E existem vários supermercados, farmácias que atendem, você pode pagar assim, com essa moeda. Então, eu diria o seguinte, depois que nós conversamos essa discussão aqui, eu me interessei pelo tema para que a gente pudesse ter outras informações. Eu falei um pouco agora aqui do Ceará, teve essa experiência aí da Energisa na Paraíba, né? Eu também concordo plenamente. Eu não entregaria, aqui eu entrego meu material e dou para a pessoa que está lá recebendo, eu não dou para a companhia. E eu acho que valeria muito a pena a gente, né, futuramente, até os nossos alunos começarem a pensar numa discussão mais ampla, e eu penso levando para esse lado da valoração do resíduo. Eu acho que esse lado tem que ser importante. Para quem está coletando, ele tem poder, ele tem em mãos um material para poder negociar. Porque, do jeito que está, ele é apenas... ele sofre muito mais, né? Ele vende pelo preço mínimo, ele entrega para o atravessador. Então, eu pensaria nesse sentido, que ele negociasse diretamente e já tivesse aqueles valores. Mas eu não tenho pesquisa nessa área, eu não tenho opinião formada, eu vou começar a pensar nisso a partir daqui. Tá? A partir do evento. Nós três, nós quatro. A professora Elisângela e a professora Luísa. E outros colegas, né? E outros colegas que estão aqui não se pronunciaram e a gente vai ter que encerrar devido à hora, né? Okay. Senão Eric vem já aqui e nos expulsa. A professora Luísa colocou aqui, cada situação merece ser entendida e atendida. A moeda de troca, como os ganhos coletivos, agora estamos com um nível, estamos com um nível de pobreza bem mais alto, a gente tá. Bem, eu não sabia que Fortaleza também tinha uma própria moeda, como São Miguel do Gostoso. Tem. Mas, se chama Banco como eu falei, Paulo. a gente tem que encerrar. Muito obrigada a todos. Kevin, gracias por todo. Creo que hemos enseñado aquí un poquito de portugués, ¿no? Tú has pasado una tarde muy hermosa con nosotros, ¿no? Muchas gracias a ti. Muchas gracias. E muito obrigado a todos. Por hoje é só, né? Agora vai vir outro moderador, outro coordenador. Olha, eu misturando tudo aqui. Professor Adaildo, acho que esse tema a gente ia até amanhã ou depois, sim, infelizmente. Sim. Vou fazer minhas anotações aqui, professora Cláudia. Quem sabe meu próximo aluno, estamos discutindo consórcio, já envolve esse tema. Pois é, um tema muito bacana. Tchau. Pois tá. Tchau, até gente. logo. Até a próxima. Graças, boas tardes. Buenas tardes.